Boa noite, amigos. Estamos aqui abrindo mais uma live das nossas palestras online, desejando a todos que estejam em paz, em harmonia, e queremos agradecer a presença de todos, dizendo que para nós é sempre uma alegria ter vocês conosco, para que assim possamos desenvolver o estudo do Espiritismo, dos temas que nos são relevantes e que com certeza contribuem para o conhecimento do pensamento da doutrina espírita e faz com que muitos de vocês estejam sempre conectados conosco, seja assistindo ao vivo, seja assistindo às palestras que ficam gravadas, no YouTube. Então, nosso abraço fraterno, desejando que todos estejam em paz. Neste momento, como sempre fazemos, e como a gente sempre faz na Casa Espírita, todo o trabalho ele é aberto por uma oração inicial. E nós adotamos aqui na nossa palestra online um momento artístico onde esta tarefa da abertura é realizada. Porque nós sabemos que a música elaborada, a música harmoniosa, ela também é uma prece. Pedimos que vocês possam aproveitar, e que gostem dessa nossa abertura de hoje, que é um momento de inspiração também para harmonizar o nosso ambiente durante a palestra. Bem
Espero que vocês tenham gostado deste momento artístico, dessa música maravilhosa, que, como eu disse, tem a função aí de nos harmonizar e nos preparar para o tema de hoje. Nós, antes de apresentarmos o palestrante do dia e o tema, nós gostaríamos de ressaltar algumas campanhas que estão vigentes na nossa casa, porque todos nós sabemos que nossa casa, assim como a maioria das casas espíritas, elas dependem, né, de contribuições para que possamos dar continuidade aos trabalhos realizados na casa. Então nós temos agora, no momento, estamos desenvolvendo uma ampliação do nosso espaço físico, uma obra destinada a acolher em melhores condições as salas de evangelização, e também uma cozinha que vai nos permitir, assim que estiver concluída, estruturarmos cursos profissionalizantes naquele espaço. Então nós estamos com a campanha do saco de cimento, pedimos aí que aquelas pessoas que desejarem colaborar entrem em contato com o seu Nunes, José Avelino Nunes, que é o encarregado da obra, e que pode ser na entrega do próprio saco de cimento, pode ser através do valor correspondente ao saco de cimento, através do Pix da nossa entidade. Então nós agradecemos por aqueles que puderem colaborar. Temos também ainda funcionando, né, está ainda em vigência, a campanha do material escolar, que embora nós não estejamos ali com a evangelização em andamento, nós prestamos a assistência desse material para que as crianças que estão em idade escolar possam ter esses materiais e levá-los para suas escolas. Então, quem puder contribuir, a responsável é a Fernanda, pode entrar em contato com ela e prestar então a sua contribuição, a sua colaboração. E por fim, nós temos a nossa tradicional entrega de cestas básicas. Nós temos 63 famílias cadastradas e a cada mês a gente consegue, de acordo com as doações, entregar para um número X de famílias. E então nós deixamos também esse pedido, né? O valor da cesta que a gente encontra no mercado hoje, ela foi majorada, como todos os preços estão subindo, está em R$ 110. Então, quem quiser colaborar entregando uma cesta, ou também contribuindo financeiramente para que nós adquiramos a cesta e entreguemos às famílias, também pode fazer através do Pix da nossa Associação Espírita Boa Nova. Então, eu agradeço mais uma vez a colaboração de todos que puderem, né, nos auxiliar aí nessas campanhas, porque é a forma que nós temos de arrecadar recursos para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa. Então, meus amigos, agora então vamos à nossa palestra, passando a palavra para o nosso irmão Marco Ribas. O tema de hoje, o Espiritismo e as diferenças. Um tema que certamente traz a oportunidade de nós conhecermos o pensamento da doutrina espírita em relação a vários assuntos e que demonstram justamente que a busca é da compreensão, da tolerância e do respeito às diferenças em todos os campos da vida social, para que a gente possa realmente implantar no nosso planeta um planeta de amorosidade, de valores mais elevados, respeitando sempre as diferenças. Então, deixo com vocês o nosso irmão Marco Aurélio Ribas, desejando a ele uma excelente explanação do tema, que seja amparado e que esse tema possa ser de utilidade a todos vocês e a todos nós que estamos assistindo. Um grande fraterno abraço a todos. Paz na terra aos homens de boa vontade.
Iniciamos nosso trabalho saudando todos vocês presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos a oportunidade de estar novamente aqui, aos nossos anjos da guarda, aos nossos espíritos protetores, aos espíritos protetores das nossas casas, principalmente da nossa casa, ao qual nós participamos, Associação Espírita Boa Nova, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Agradecemos a Jesus, nosso Divino Mestre, este que aqui veio demonstrar para nós o caminho que nós deveríamos traçar, caminhar para atingir um dia a casa do Pai. E acima de tudo agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, por nós estarmos novamente aqui, reunidos, estudando, que aproveitemos esse momento para esse estudo. Agradecemos também a todos vocês que estão aí assistindo, participando desse estudo que é tão importante, mesmo distante, mesmo não presente fisicamente, mas nós temos a certeza que os pensamentos, as intuições, os desejos de cada um onde estão, chegam até nós e nós estejamos ou estamos todos na mesma sintonia. Então, agradecido por tudo e por todos, pedimos a proteção desses espíritos para que nós possamos aprender, estudar mais um pouco essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Sabemos que nem todos que estão assistindo este estudo, esta reunião, são espíritas. Mas essa doutrina não é para os espíritas somente. Essa doutrina é para os espíritos, é para a humanidade, é para todos. Em respeito a tudo e a todos, iniciamos então o nosso trabalho de hoje. Hoje, obedecendo a sequência, o trabalho da nossa casa, a programação, estudaremos hoje o assunto que traz por título o Espiritismo e as diferenças. O Espiritismo e as diferenças. Quais diferenças seriam estas? Quais diferenças seriam estas? O que acontece quando você entra num centro espírita? O que é ser kardecista? Para que reencarnar? Estes são alguns questionamentos que nós trataremos hoje, nesse estudo de hoje. É bom que todos saibam que aqui nós estamos estudando. Não estamos aqui para trazer altos conhecimentos. Estamos aqui para refletirmos juntos. Mesmo vocês distantes, estão participando com as intenções, com os pensamentos. Nós vamos trilhar o caminho de hoje, o Espiritismo e as diferenças. Trabalharemos assim, doutrina dos espíritos, em triplos aspectos. Doutrina dos espíritos, doutrina espírita e espiritismo. Parece uma redundância. Doutrina dos espíritos é uma coisa. Doutrina dos espíritos é uma coisa. Doutrina espírita é outra coisa. E espiritismo é outra coisa? Ou todos é um só, ou é um conjunto? Então veremos inicialmente assim. Qual o significado de doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base para um sistema científico e filosófico. Catequese cristã, ensinamentos, normas, política, econômica ou social. Essa é uma doutrina. E espírito? O que é espírito? Segundo Allan Kardec, a pergunta número 23, espírito é
o princípio inteligente do universo. O espírito é o princípio inteligente do universo. E espiritismo? Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Este é o espiritismo. Você percebe? Doutrina dos espíritos, doutrina espírita e espiritismo. Então nós estamos trazendo o significado de cada palavra dessa, de cada assunto desse. E religião? É religião o espiritismo? E o que é religião? Religião é a crença na existência de uma força superior. Então esses são conceitos, são significados de palavras que durante o nosso estudo nós vamos deparar com elas e teremos uma ideia ou uma precisão do que significa. Inicialmente, iniciando o nosso estudo, é assim: doutrina dos espíritos. O que é doutrina dos espíritos? Doutrina dos espíritos é a grande obra realizada por Deus, pelo nosso Criador. Doutrina dos espíritos é a grande obra realizada, criada por Deus. É criada por Deus, não é criada. Deus não cria, Deus cria. Criar é vida. Então, a vida quem dá é Deus. E o homem? O homem cria coisas, obras, projetos, famílias orgânicas e outras coisas mais. O homem cria, é procriador. E doutrina espírita? Tem diferença doutrina espírita para a doutrina dos espíritos? Sim. Doutrina espírita é um conjunto de conhecimento que, trazido pelos espíritos para cá, pausada para todos nós e formando uma macrocultura. O que é essa macrocultura? É um conjunto de dados que os espíritos trouxeram da espiritualidade para todos nós. E essa macrocultura está formado como um triângulo que é a nossa doutrina. Uma ciência, uma filosofia com consequências religiosas. Esta doutrina queria mostrar para todos nós que a vida não acaba, que a vida não acabava. Ela continua e trouxeram diversas comunicações e esclarecimento que o nada não existe. Quem trouxe isso? Os espíritos. Os espíritos trouxeram isto para nós, esse conhecimento, formando a doutrina espírita. E o espírito, nessa doutrina espírita, Allan Kardec, que é o codificador desta doutrina espírita, ele iniciou, após um grande trabalho de estudos, pesquisas, grandes pesquisas, uma equipe muito grande, que ninguém trabalha sozinho, logicamente, ele compilou, organizou esta doutrina, iniciando pela primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, iniciando em 1851, onde foi a primeira obra, 1853, a primeira obra do Livro dos Espíritos, com 500 e poucas páginas. Logo após a verificação, confirmação e montagem da conclusão desse livro, na segunda edição já vieram 1019 perguntas, que até hoje ainda perdura. Continua as 1019 perguntas. E para isto,
fosse feito, Kardec teve que, logicamente, organizar melhor e expandir para que facilitasse o entendimento e ele tivesse a finalidade de trazer uma nova doutrina ou uma nova religião. Não, uma nova doutrina e não uma nova religião. Se ele trouxesse uma nova religião, seria mais uma religião entre todas as que já existem. Veio trazer esclarecimento para todos nós, o que faltava ainda para todos nós. E para que isso acontecesse, ele criou alguns atributos indiscutíveis para essa doutrina estar bem alicerçada, bem formatada. Fundamentos básicos dessa doutrina espírita. Número 1, Deus. Número 2, Jesus. Número 3, o livre-arbítrio, a liberdade. E número 4, a reencarnação, a continuidade das vidas. E 5, quinto, mediunidade. Estes são fundamentos básicos que Kardec trouxe para que a doutrina espírita pudesse ser consolidada, compilada. Allan Kardec, quando questionado sobre o espiritismo ser ou não uma religião, explica que a doutrina filosófica que exprime ideias de fraternidade pode ser. Mas, porém, ele também elucida que se o espiritismo fosse mais uma religião, não teria condições de explicar os questionamentos que havia sobre as leis da natureza, sobre as questões que os espíritos trouxeram. Então, qual a diferença que tem o espiritismo das outras religiões? O espiritismo não tem cerimônias, hierarquia, misticismos e outros princípios ainda, paramentos. Quem é o chefe do espiritismo? O espiritismo não tem chefe, não tem líder. A liderança do espiritismo chama-se evolução moral. Quanto maior, mais elevado está o espírito, ele atinge o grau evolutivo, que no próprio livro dos espíritos, Kardec criou uma escala dos espíritos, o grau evolutivo, desde o seu nascimento simples e ignorante e atingindo até a plenitude ou a angelitude. Em tempos que vivemos hoje, existem muitos preconceitos. Preconceito de quê? De religião, de trabalho, mas o espiritismo veio trazer esclarecimento, compreensão, aperfeiçoar aqueles que já tinham, pacificar a humanidade, nos pacificarmos. Antes, a lição que somos todos irmãos, temos a ideia que somos todos irmãos. Celebremos a diversidade humana com respeito e fraternidade, com a riqueza das palavras a seguir. Solução gerais de fato. O que o Espiritismo veio trazer realmente de fato? Encontrou-se os princípios da doutrina espírita, foi encontrado nos princípios da doutrina espírita que a ciência e a filosofia, baseado nas leis sábias e supremas, baseado nas leis sábias e supremas, explicações que permite que o Espiritismo resolva todos os problemas, todos os problemas existentes até o momento que nós vivemos. Todos os problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e outros problemas que tem o Espiritismo trouxe por intermédio da ciência e da filosofia
os esclarecimentos necessários que ainda faltavam para trazer, bem como as parábolas de Jesus. Os sábios, os anteriores, os antecessores, que trouxeram um princípio. E o nosso Espiritismo veio trazer a solução e esclarecimento para estas questões. De fato, as leis universais, quais são as leis universais, imutáveis, que resolvem todos os problemas? Uma, lei do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, e da evolução. Nós estamos aqui, nascemos para evoluir. Constitui, assim, os novos parâmetros para a compreensão e o desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões da órbita, do orbe. Solução. As leis divinas permitem que restitui o espírito de verdade, o papel da criação. O Espiritismo permite a restituição. Por quê? Porque durante esse período que passou, houve um desvio da doutrina das leis divinas por intermédio dos interesses nossos, do interesse dos homens. Então, nós vemos, as leis de Deus estão aí, basta nós cumprirmos. Mas nós, homens, criamos as leis segundo nossos interesses. Estas leis divinas permitiram que, na criação, a superioridade da inteligência sobre a matéria. A inteligência é superior às matérias. Por quê? Existe a matéria porque existe a inteligência. As matérias são transformadas. A matéria não transforma em inteligência. Agora a inteligência transforma em matéria. Esta confirmação o Espiritismo trouxe. Esse esclarecimento. Faz também desaparecer o quê? As vantagens corporais e mudanças sobre as quais o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor, raça, sociedade, poder, pobreza e outras coisas mais. Então o Espiritismo veio trazer o esclarecimento em relação sobre isso. Como? Por intermédio desse outro fundamento religioso, desse outro fundamento da doutrina, que é a reencarnação. Com a reencarnação, desapareceram os preconceitos de raças, castas, pois o espírito pode tornar a nascer. Olha só, a reencarnação veio trazer para nós esclarecimento, quebrando os preconceitos de que as raças, as castas, e que o espírito pode retornar pobre ou rico. Hoje pobre, amanhã rico. Capitalista ou proletário. Subordinado ou superior. Livre ou escravo. Homem ou mulher. Então, o Espiritismo, por intermédio da reencarnação, veio trazer esses conceitos de informação para a humanidade. E com isto, a evolução cedeu e está cedendo. Tudo ao seu tempo. O Espiritismo é uma criança. Nasceu há cento e poucos anos, 150 anos, 155. Fala em nasceu há poucos anos. Agora, dia 17 de abril, no mês que vem, em abril, está comemorando mais um aniversário do Livro dos Espíritos. Para reencarnar, para que reencarnar? Reencarnar para quê? Qual a finalidade da reencarnação? Por que nós estamos aqui?
na face da Terra? Por que nós reencarnamos? Qual a finalidade? Hoje eu estou reencarnado aqui, no Brasil, Santa Maria. Sempre vai ser a minha reencarnação aqui? Não. Nós estamos nos preparando para quê? Para reencarnar em outro lugar, em outras condições, pegar outras experiências. Finalidade da reencarnação: aprender. Reencarnamos para aprender. Adaptar ao novo. Tudo é novo para nós nessa reencarnação. E para melhorar os valores morais. Esta é a finalidade da reencarnação. Olha só, aprender. Nós estamos sempre aprendendo, constantemente aprendendo. Adaptar-se ao novo. Tudo que é novo nós temos que adaptar-nos para resolver, para solucionar. E procurar e melhorar as nossas condições morais. Os valores morais, que é o básico fundamental. O material desaparece, o moral continua. O que nós levamos daqui? As virtudes morais. A matéria nós não levamos, ela fica por aqui. As leis foram criadas. E quais leis foram criadas? Nós vemos nos fundamentos a outra lei do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade que você tem de fazer o que quer. Fazer o que quer? Como? Fazer o que quer, sim, com responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos. Sempre. Tudo que nós fizermos, somos responsáveis. Ninguém pagará nossas contas. Todas as nossas contas serão pagas por nós. E nós estamos aqui para aprender. Muitas das vezes nós ouvimos sofrer, dificuldade, faz parte desta reencarnação. E nós estamos aqui para quê? Para melhorar, para evoluir, para aprender. Na Gênesis, lá na pergunta, no capítulo 1 da Gênesis, tem uma pergunta que faz das mudanças doutrinárias. Foi criado o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas. E é perguntado se pode mudar, se essas perguntas que Kardec fez estão no Livro dos Espíritos, pode ser mudado. Sim. Se alguém discordar de algo que está escrito e provar, serão modificados, trocados. Mas faz 165 anos, ou 160 e poucos anos, vai fazer agora dia 17 de abril, até o momento não houve nenhuma mudança ainda. Não houve nenhuma mudança ainda. O Espiritismo, a doutrina espírita, trabalha para quê? Para dar fé aos que não creem. Para dar fé aos que não creem. Pelo estudo que nós fizemos, pelo exemplo que nós damos, pela crença que nós temos, nós despertamos a crença daqueles que não têm fé ainda. Temos a obrigação de mostrar para os outros o nosso melhoramento e mostrar para os outros que há possibilidade de melhorar. Há condições, Jesus veio e demonstrou para nós que nós devemos amar uns aos outros. Como? Amando. Como nós vamos amar uns aos outros? Aprendendo a gostar, aprendendo a ser bom, pela lei de amor, como nós já falamos. A lei de amor nos permite nós gostarmos. Se nós não temos condições de amar ainda, não gostamos ainda, começamos a treinar por obrigação. Eu não gosto de fulano, mas eu tenho obrigação de ajudar, de auxiliar. Então eu começo ajudando por obrigação.
Com o treinamento e o exercício, nós passamos a gostar e a exercer o amor, que o amor é a doação, e a doação chama-se caridade, e a caridade é a doação. Então, prezados irmãos, vemos aqui então que a doutrina espírita proporciona para nós o quê? Esclarecimento, melhoramento, avanço e progresso. O homem de bem, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o homem de bem. Quem é o homem de bem? É aquele que faz o bem. Existe um símbolo sobre o homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, item 3, que diz o homem de bem. Quem é o homem de bem? O homem de bem é aquele que faz as coisas por benevolência, amor e gratidão. É o famoso BIP, benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, perdoando os outros. São um caminho para o melhoramento, um caminho para o bem. Esse é o caminho. E assim, nós percebemos que o Espiritismo proporciona a todos nós o quê? Um melhoramento. A doutrina dos Espíritos é aquela grande obra que Deus trouxe para todos nós, criou os Espíritos para que eles viessem aqui trazer para nós os conhecimentos, aquele conjunto de conhecimento. E Allan Kardec codificou esse conhecimento trazido pelos Espíritos na doutrina espírita. E a doutrina espírita é esta doutrina que proporciona o esclarecimento de tudo e de todos para conosco. E assim nós temos essa oportunidade do melhoramento. Não existe, que eu saiba, alguma outra doutrina ou outra religião que traga esse esclarecimento indefinido. Traz indefinido. Esclarecido. Com profundidade, somente a doutrina espírita que eu conheço. E depois nós temos a mediunidade. Quem é a mediunidade? A mediunidade é o outro atributo do espírito, que é a possibilidade da comunicação do encarnado com o desencarnado. É o elo, vamos assim dizer, é o celular. Nós somos o celular, a voz, a comunicação é o meio, e quem está no outro lado da linha são os espíritos. É os espíritos, a voz, a comunicação, a mensagem, e nós do outro lado. A mediunidade tem esse papel. Mediunidade, a mediunidade é a maneira que tem de mediar as coisas. Trouxemos exemplo. O espírito, o perispírito e o médico, o homem, nós. E assim, então, voltando, trazendo para todos nós o significado. Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base para um sistema científico e filosófico. Categoria, catequese, política e social. Espírito é o princípio inteligente do universo. E espiritismo é esta ciência de observação. E uma filosofia, uma doutrina filosófica que trata da natureza e origem dos espíritos e das relações que tem para com o mundo corporal. E religião? A religião é uma crença. O espiritismo é uma religião? Não. Ele tem consequência religiosa. Por quê? O espiritismo não acredita em Deus, não acredita nos espíritos. O espiritismo sabe. O espiritismo tem certeza de que existe espírito, tem certeza que existe Deus,
indiscutivelmente. O espírita está convencido disto. Por isso que ele não crê, ele sabe. Muitas das vezes nós somos mal interpretados por isso. O espírita não crê em Deus? Não. Por quê? Porque ele sabe que existe Deus. E assim, então, prezados irmãos, logicamente, esse assunto de hoje é um assunto muito complexo. Os assuntos do espiritismo, da doutrina espírita, ele é complexo. Não tem um início, mas não tem um fim. E assim nós vamos então, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com vocês, de estarmos estudando, de estar lendo, trazendo algum conceito, algum ponto de vista que a gente lê, estuda. Mas isto que foi dito aqui, que nós estamos estudando, não é meu, não é nosso, é dos espíritos. É de Kardec que compilou essa matéria, trazida pelos espíritos, estudada, pesquisada, confirmada, observada, e trouxe aqui assim, essa matéria. Mas está bem claro, se alguém discordar do que está escrito nas obras básicas, na doutrina espírita, será aceito após uma confirmação e será modificada. Certo, prezado irmão? Então cabe, mais uma vez, nós agradecermos a oportunidade de estarmos juntos e pedimos para que Deus permita que nós continuemos estudando, e a gente convida todos vocês que leiam, estudem, aproveite a oportunidade de estarmos juntos. Hoje existem vários meios de aprendizado, por intermédio dos livros, intermédio da internet, intermédio dos meios eletrônicos, bastante oportunidade, e fundamental para tudo isso são um grupo de estudo. Todas as casas, nós na nossa casa, Associação Espírita Boa Nova, temos um grupo de estudo. Na terça-feira estudamos a Gênesis. Nas quintas-feiras estudamos o Evangelho. Nas quartas-feiras, à tarde, temos doutrinárias e passes e trabalhos na casa espírita. E no sábado à tarde temos doutrinária, evangelização das crianças e dos jovens. Estudo é o que não falta. E assim, então, mais uma vez agradecendo a todos, como nós somos espíritas em andamento, nos esforçamos para ser espírita e ser clemente é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem, é ensinar ao quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É sempre ter por divisa tudo que é nobre e suaviza, e fazendo a caridade, evitar a orfandade, o abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença, profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé. É guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. É perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem um pão, e se tornar complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar ao quem erra e entre os atrasos da terra não falar mal de ninguém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Se queres paz, esqueça os ressentimentos e os pensamentos obsessivos que atordoam a mente.
para criar um campo magnético intenso de autorrenovação, facilitando a conquista do bem-estar. Se queres paz, esqueça dos defeitos daqueles que lhe irritam e lembre apenas das suas qualidades. Se queres paz, esqueça das ofensas recebidas, focando sua atenção nas dádivas de Deus que estão na sua volta. Se queres paz, esqueça o mau humor e a ingratidão dos que lhe cercam e se esforce para valorizar as pessoas que lhe apoiam e torcem a favor para que você alcance seus objetivos de vida. Se queres paz, esqueça das notícias que exaltam apenas o lado ruim da humanidade e preste mais atenção em informações de caráter edificante que glorificam a bondade. Se queres paz, esqueça dos erros que cometeu no passado e trabalhe suas energias no presente, projetando sempre um próspero futuro. Se queres paz, esqueça dos traumas que deixaram marcas profundas no íntimo do teu ser e deixe o caminho aberto para a plenitude da sua alma. Se queres paz, esqueça das ondas do mal que já lhe levaram para as trevas e auxilie os irmãos de jornada sempre que possível. Se queres paz, esqueça das preocupações antes de dormir, que persistem em incomodar. Entregue todos os seus problemas a Deus e confie. Se queres paz, ofereça paz aos outros. Que assim seja. Graças a Deus.